Olá, tudo bem? Eu sou o Matheus Neri e você está no treinamento Comunicação Eficaz, Oratória Descomplicada. A aula de hoje é uma aula muito importante e interessante. Com certeza você já ouviu ou você mesmo até falou isso. Tudo fala. A roupa fala, seus gestos falam, sua movimentação fala, até o silêncio fala, suas expressões faciais falam. Tudo está comunicando alguma coisa. Por exemplo, eu quero citar aqui um exemplo bem extremo para facilitar a sua compreensão. Imagine você que eu estou de luto, eu perdi alguém, eu estou enlutado. Quando eu falo de luto com você, qual é a cor de roupa que automaticamente vem à sua mente? Quando eu falo de luto com você, o que você imagina que está nas minhas redes sociais como pano de fundo, ou protetor de tela, ou alguma foto no meu perfil? A cor que nos remete à expressão do luto não é o vermelho, não é o azul, não é o verde. Você sabe que as cores falam, existe a psicologia das cores. E quando eu falo de luto, a cor que você tem em mente é o preto, porque até as cores falam. Quando eu falo de algo extremamente emocionante, naturalmente eu elevo o tom da minha voz e eu alcanço frequências mais agudas, porque na emoção, na euforia, na transmissão desse sentimento, dessa emoção, que é a alegria, a euforia, normalmente eu me utilizo dessa ferramenta. Mas e quando eu quero transmitir uma informação, arremeter uma ideia, sem sequer falar? Como eu faço isso? Postura, gestos, expressão facial. Eu consigo comunicar através dessas ferramentas. A aula de hoje é sobre comunicação não verbal. A comunicação não verbal é o elemento que auxilia, ajuda, é um elemento periférico, mas muito importante, porque vai facilitar ou vai ampliar o entendimento da sua mensagem. Vai ajudar as pessoas a se conectarem com o que você está falando, porque você está agregando valor à sua fala. Você está se utilizando de uma ferramenta não verbal que vai potencializar a fala, a ferramenta verbal. E isso pode gerar, possibilitar maior conexão e também compreensão. Então, quando você, orador, se prepara para uma palestra, para uma apresentação, leve em consideração esses detalhes, detalhes importantes que com certeza vão potencializar a entrega da sua mensagem. É a embalagem da sua mensagem. Por exemplo, se você sabe que o seu ambiente de apresentação é um ambiente de formalidades, evite vestimentas que não transmitem essa ideia. Por exemplo, eu disse para você que tudo fala, até a roupa fala, a cor fala, expressões faciais falam. É muito incoerente, ok? Se você chegar na praia e ver alguém de terno e gravata, porque você entende que aquela não é uma roupa adequada para aquele ambiente. Mas, se você está em uma audiência com um advogado, com um juiz, numa conversa ou numa situação de formalidade, é natural, você não se assustaria, não geraria uma incoerência ou uma incongruência visual, porque o que está sendo dito naquele ambiente de formalidade tem tudo a ver com terno e gravata. Você entende o que eu estou dizendo? Eu estou comunicando a você que o entorno, aquilo que não é dito, também está transmitindo uma ideia, uma informação. Pesquise sobre a psicologia das cores. Estude as suas expressões faciais. Fale diante do espelho. Estou dando dicas preciosas para você perceber como você tem comunicado além da sua fala, além do que você está dizendo, como o seu corpo está falando para você. Será que o seu corpo, a sua comunicação
comunicação não verbal está corroborando com o que você está dizendo? Sabia que a fixação de um entendimento, de um conhecimento, de uma informação que é transmitida, ela ganha potencialidade quando, junto com a fala, tem também os gestos, o visual, a comunicação não verbal em coerência, em unidade, tornando coeso todo o conteúdo entregue e também a embalagem desse conteúdo. A embalagem do conteúdo não é só a linguagem que você usa, ok? A linguagem é a adaptação, o uso das palavras que mais tem a ver com a sua audiência, com a sua plateia. Essa linguagem é a linguagem verbal, mas existe uma linguagem verbal, que é, por exemplo, olha a roupa que eu estou usando. Eu estou usando uma roupa que não transmite tanta formalidade, mas não é tão informal quanto uma regata, por exemplo, um boné ou coisa do tipo. Você entende que existe a necessidade de haver coerência entre o que se diz com as palavras e o que se diz sem as palavras. Seus gestos, sua roupa, até mesmo sua aparência está comunicando uma coisa. Pensa comigo, imagine você sendo recrutador de uma empresa, está pronto a entrevistar alguns candidatos da vaga. E aí você tem uma vaga dentro de um departamento de altíssimo nível em uma multinacional. Estou exemplificando e, como eu disse, vou usar exemplos extremos, bem específicos. Em um cargo de liderança, chefia, que exige não apenas conhecimento técnico, mas também uma desenvoltura e uma apresentação coerente. E na entrevista, os candidatos estão vestidos de 3 formas distintas. Um está vestido de forma bem coerente, bem formal, que tem a ver com o cargo pretendido. Quando você, recrutador, bater os olhos neste candidato, logicamente, obviamente, você entenderá que ele sabe a que tipo de vaga ele está concorrendo. E ele está, pelo menos, minimamente preparado para uma primeira impressão. Mas se você tem um segundo candidato vestido de forma bem informal, bem descontraído, você vai olhar para ele e vai perceber que ele pode até ter o conhecimento técnico, ele pode até ter sabedoria, experiência na área pretendida, muito mais do que o primeiro. Mas a embalagem, a comunicação não verbal, não está dizendo isso para você. Está dizendo que ele não sabe que ambiente ele está entrando. Está dizendo que ele não está tão comprometido com essa vaga de emprego, porque nem a sua postura é coerente com o que ele está procurando. Imagine um terceiro candidato que tenha um bom currículo, que tenha experiência e não tenha a noção de que a comunicação não verbal é importante. E aí ele não está transmitindo segurança, confiança, nem sequer está vestido em conformidade com aquela situação. Quando você olha para esses 3 candidatos, não importa o currículo deles. Observe que o primeiro candidato, eu só falei da roupa. O segundo candidato, eu falei de currículo e também da roupa. O terceiro candidato, eu só falei do currículo. Mas qual o candidato que, para você, aparentemente está mais preparado para aquela entrevista, ou pelo menos se dedicou e demonstrou dedicação e interesse para aquela entrevista? O que foi vestido para a ocasião. Observe que até mesmo a sua postura corporal. Por exemplo, eu estou aqui sentado, coluna ereta, estou com o olhar fixo, mas imagine você que eu esteja dando uma aula um pouco mais informal, eu me coloco sentado mais relaxado, eu coloco as costas para trás, coloco as mãos na mesa ou não deixo as mãos aparecer, falo com você de uma forma mais relaxada, mais tranquila. O que eu estou transmitindo a você? Eu estou transmitindo
que eu não estou muito tenso, que eu não estou muito envolvido, eu estou relaxado, estou de boa, eu não estou conectado com o que está acontecendo. Mas quando eu mudo a minha postura, tenho um olhar mais focado, uso as minhas mãos para gesticular de modo coerente com o que eu estou falando, tenho uma postura mais imponente, eu transmito confiança, peito estufado, coluna ereta, ombros abertos. Eu transmito segurança. Tudo comunica. O modo como você se apresenta não tem a ver só com a sua mensagem, não tem a ver só com o que você fala, tem a ver com o que você faz, tem a ver com como você se veste, tem a ver com como você cuida da sua própria aparência. Se você parar para pensar, você faz esse julgamento. Todos nós fazemos o julgamento de acordo com a aparência, porque a aparência é o primeiro elemento que nós temos contato com quem está nos transmitindo uma mensagem ou está prestes a fazê-lo. Aquilo que a gente vê precede o que a gente ouve. A embalagem precede o conteúdo. Por isso, a comunicação não verbal é um elemento fundamental. É muito importante. Sinaliza muita coisa. Sinaliza seu cuidado, sinaliza sua preocupação, sinaliza seu conhecimento, sinaliza até seu estado de espírito. A sensação que você tem ao observar a postura de alguém vai transmitir a você uma primeira ideia de quem é essa pessoa e de como ela está. Então, nunca se esqueça. Se preocupe muito com o seu esboço, se preocupe muito com o seu conteúdo. É a parte principal do seu discurso, é a parte principal da comunicação. Mas não se esqueça, a comunicação não verbal, ela se manifesta primeiro. A sua voz é secundária na avaliação de quem ouve. Por quê? Porque antes de te ouvir, com certeza já te viram. Então a embalagem, guarde isso, a embalagem é o chamariz, é o que chama atenção, é o que fisga a atenção. Então o modo como você se apresenta pode favorecer o que você está apresentando ou pode prejudicar. Quando há uma coerência, uma coesão, quando há unidade entre o que se ouve e o que se vê, fundamentalmente você tem então uma comunicação mais eficaz e a entrega da sua mensagem é favorecida, beneficiada pela comunicação não verbal. Existem muitas outras ferramentas, mas o propósito aqui nessa aula pocket, pequena, encurtada, é te fazer pensar sobre esses assuntos e fazer você observar coisas periféricas da sua apresentação que podem estar te ajudando ou prejudicando. Tem muitas pessoas que conscientemente usam essas ferramentas, tem pessoas que inconscientemente também as usam, mas muito melhor, eficiente para você é usar essas ferramentas sabendo qual é o poder de cada uma delas, sabendo o que elas poderão proporcionar a você. Por isso, não se esqueça, guarde isso, se dedique nesse aspecto. Comunicação não verbal é importante, é um elemento importantíssimo, fundamental para você, orador, comunicador, palestrante, pregador, pastor ou quem quer que você seja, que carrega uma mensagem e quer transmiti-la ao mundo. A sua comunicação não verbal fala por você coisas que você talvez nunca pensou. Então guarde isso e todas as vezes que você for se apresentar, lembre-se que é necessário haver coerência não verbal com a sua comunicação verbal. Se você transmite uma mensagem triste, olha para o meu rosto. Olha aqui para mim agora, presta bastante atenção. Eu tenho uma aula chamada O Segredo de Hollywood e eu quero falar de uma pequena interação, mas muito marcante, com um gatinho no filme Shrek. O gatinho de botas. Ele faz aquela carinha triste, pega o chapeuzinho, os olhos dele crescem. É um misto de emoções que gera na gente. Dá até dó, dá pena do gatinho, não é? Escuta, comunicação não verbal
Ele não falou nada, ele simplesmente demonstrou com gestos e expressões faciais o que ele estava sentindo. Às vezes, a expressão facial e o gesto, a comunicação não verbal, é mais poderoso do que as palavras. Às vezes, um olhar, uma expressão facial, uma postura corporal vai transmitir uma mensagem para o seu interlocutor muito mais potente, muito mais poderosa do que aquilo que você está falando. Então, se preocupe com isso. Fale diante do espelho. Pense no seu look, pense no seu vestuário e faça de tudo para que tudo contribua para a entrega da sua mensagem. Você que está assistindo essa aula, não perca as próximas aulas porque está muito interessante. Fique com Deus e até mais. Te vejo na próxima aula.